A Bíblia já diz que, em João 8,44, que o diabo é o pai da mentira, né? Então, a mentira já provém de uma pessoa, né, que já está derrotada e que usurpou, né, tentou usurpar o trono de Deus e adquiriu certas maneiras ou articulações onde jogou o primeiro Adão por terra. Isso é importante. Agora, interessante que a mentira, ela vem com essa conotação de adquirir o que não pode, né, ou permanecer onde não devia, né, ou ter medo de perder. Sempre trabalhar dentro desse âmbito, né? Satanás, então, ele queria manter, ou tentou, né? Não, conseguiu desbancar o primeiro Adão, chama o primeiro Adão, né? E ele desbancou. Você vê que Abraão ficou com medo de perder a vida e jogou Sara no fogo, né? Diz, você, né? Aminon, filho de Davi, quando ele quis usar da irmã Tamar, ele usou de mentira, de que estava doente. Então, a gente trabalha sempre dentro dessa conotação, né? E é interessante que e o fim, a semeadura sempre vem. Não tem como. Eu vejo que Deus tratou com Abraão, a questão da mentira dele, quando Deus pediu o filho dele. Abraão tinha medo de morrer, por isso ele lançou Sara. Quando Deus pediu o filho dele, naquela hora ele pensou em falar assim, eu dou a minha vida, né? Naquela hora que ele pensou em dar a vida pelo filho, Deus, não, eu quero seu filho. Certamente ele foi curado ali pela mentira, o medo de morrer, e segundo, de abrir mão daquilo que achava que é precioso, né? Com certeza. Agora, interessante que a Bíblia diz que, em João 14,6, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. O caminho da verdade te conduz à vida. Não tem como a verdade e a mentira andar junto. Não, são totalmente incongruentes, né? E é muito interessante, Leozão, você está falando que Jesus é essa verdade. Com certeza. Porque o ser humano, exatamente, ele já nasce em mentira. Ele tem essa mentira dentro dele. Se não introduzir essa verdade que é Cristo, ele não vai conseguir, inclusive, sobrepor essa natureza pecaminosa que acaba nos levando a mentir. Desde uma mentirinha breve, uma mentirinha pequenininha, uma grande mentira, mas sempre induzindo a um prejuízo, a um dolo, levando alguém a ser enganado, levando alguém a ser... Não é somente o oposto da verdade, né? Ela vem como algo que vai induzir alguém a cometer algum delito e a levar um prejuízo. Então, necessariamente, ela não tem que ser o oposto da verdade. Ela pode sempre estar levando a um prejuízo a alguém, a outra pessoa ela vai ser lesada de alguma maneira. E às vezes a gente fica pensando assim, aquelas mentironas, aquelas coisas, mas às vezes até dentro do nosso meio cristão, quando você pega uma história, a pessoa te conta um testemunho e você aumenta esse testemunho, você está mentindo. Está mentindo. Porque às vezes a gente estabelece alguns padrões, essa mentira vai lá, critica, mas às vezes você mesmo está mentindo quando você aumenta algo que não deveria. Exato. E aí você tem que enxergar, peraí, eu estou mentindo. Por que eu estou mentindo? Para que eu estou mentindo? Qual é a intenção dessa mentira? Eu estou me querendo vangloriar, eu estou querendo me parecer maior do que eu sou? Estou querendo ser aceito? Tem pessoas que mentem para querer ser aceito. Exato. Então isso é muito... Por que a ciência em si, ela aborda muito, não só a mentira em si, mas todo o processo que está inserido nisso? Por causa da circunstância, o que é o histórico, o que é a vida da pessoa, como aconteceu, para quê, com qual fim que isso está acontecendo com o sujeito, o que está levando a mentir. Será se é uma mentira que ele sempre conviveu com ela? Será se ele viveu, ele cresceu, ele foi desenvolvido, ele foi criado, a cultura, tudo em volta dele já colocou ele dentro desse contexto de mentira? Até que ponto que isso está afetando a própria autoimagem? Até que ponto que eu já não estou conseguindo gostar de mim mesmo se eu não colocar algo, incluir algo além do que realmente é verdade? Então isso tudo tem que ser visto, porque pode lesar a pessoa e é engraçado que eu não concordo muito que a mentira tem perna curta. Tem umas mentiras que tem umas pernas compridonas, às vezes fica anos e anos e anos e a pessoa mas uma hora a verdade vem à tona. Sempre vai vir. A verdade ela é sempre melhor do que a mentira, por mais longa que às vezes pode prevalecer. A verdade sempre vai prevalecer. Sempre vai prevalecer. E você sabia que inclusive poupa o nosso cérebro? A verdade, inclusive, é algo que é muito mais tranquilo, é mais fácil sair de nós a verdade. Sustentando, a mentira pressiona. Ela cansa, ela desgasta. A mentira, ela trata de um outro cérebro, tem que estar uma articulação, tem que articular, eu tenho que pensar, tem que ter um desgaste muito grande. Por isso que a verdade liberta. Ela é isso. João 8,32 fala que a verdade, ela
ela liberta. Por isso que você andar com verdade, você fica mais livre. Muito mais Mas leve, você não tem que mais articular, solto, tem não que pensar. Tem que ficar pensando, né, o tempo todo. Você é o que é. Você é o que é. Falou e vai repetir. Falou agora, tranquilo. falou daqui a 1 ano, daqui a 10 anos, daqui a 50 anos, é verdade. Quando você fica se articulando, você se desgasta muito. Você tem que pensar para manter aquilo que você falou. Manter, acaba virando uma teia, né? Aí você tem que montar outra coisa, você tem que ir criando arestas nisso aí, vai montando uma teia que depois você mesmo fica preso nela. Por isso ser livre é muito bom, viu? Tem muitas perguntas chegando, tem gente perguntando como se libertar da mentira. Uma pessoa que começou e hoje está viciada aí na mentira. Primeiramente, a pessoa precisa conhecer a verdade, né? Na verdade, vai ser uma contracultura. Porque quando você diz vem o teu reino, então quando vem o reino da verdade. É verdade. Vai ser uma contracultura, né? E o mundo jaz o maligno. Hoje a mentira ficou tão normal, fazendo parte da cultura. É verdade. Né? Então, primeiramente, conhecer essa verdade, claro, trabalhar em cima dos aspectos psicológicos, o contexto cultural, familiar, de onde ela veio, mas a primeira partida é entender que existe uma verdade, essa verdade chama Jesus, né? Então a verdade, ela liberta, a verdade, ela te deixa você livre e você não se torna escravo. Primeiro ponto, então, é conhecer que existe existe a verdade. A verdade. Existe a verdade, a partir daí trabalhar todos os aspectos também emocionais, qual a doutora Carla aqui falou. E trabalhar essa verdade passa por um crivo de escolha pessoal. Porque nós vamos ser, às vezes, induzidos a, exatamente quando você falou a respeito de um testemunho, colocar um degrauzinho a mais. Então, se eu não tenho essa consciência de escolha, eu não vou aumentar, quem conta um ponto, aumenta quem conta um ponto, aumenta um ponto, né? Então, em vez de eu não vou aumentar um ponto, eu vou contar o ponto do jeito que ele é, real. Né? É muito mais fácil. Eu quero manter essa verdade dentro de mim. Se não é uma escolha pessoal, eu entro no crivo do social, do cultural, que aceito. A sociedade aceita. Não, mentira branca, é uma coisa normal. Tem até pergunta chegando aqui no caso da pessoa estar lidando o outro, seja o cônjuge, seja um pai, uma pessoa próxima, mente e envolve ela na mentira para sustentar a mentira dele. Como lidar com isso? Nossa, porque não é sério. você que está mentindo. Mas aí, se você não sustenta, é uma briga. E aí, como lidar com isso? Por causa do desconforto. É isso que a gente estava falando. A sociedade imediatista, às vezes ela vai querer contar uma mentira para a coisa ficar agradável naquele momento. Então, de imediato pode ser gostoso, mas depois vai vir um prejuízo. E o que é? Se a pessoa, ela opta vai ser descontrolada, a coisa vai ser desagradável, a verdade ela vai vir, talvez vai causar um desconforto com o outro, com o pai, com a mãe, mas é melhor eu sofrer esse dano agora do que sofrer no futuro, porque depois ele pode vir com uns danos muito maiores, e vai vir, porque a verdade ela sempre vai prevalecer. Um dia a mentira, ela acaba florando. Então, quando um pai e uma mãe mente, olha para você ver, isso é tão sério, porque isso já está começando a lesar o próprio caráter da criança. Isso. A criança já vai começando a aprender que a mentira faz parte do cotidiano. E isso é o quê? Lesar uma identidade que vai prosseguir pro resto da vida, que pode levar uma criança, por exemplo, se tornar um mitômano. Agora, interessante, depois se a criança mente pro pai, ele vai achar ruim que é bater na criança, porque ela mentiu pra ele mesmo, só que ela aprendeu a partir de um ponto. Pequenininho. Fala que eu não tô. Aí quando o pai, onde você foi? Não, eu fui, mas tá mentindo pra mim. Onde que ela aprendeu isso? Você me mentiu pra mim. Abraão também, Isaac mentiu, porque ela aprendeu com Abraão. Né? Então, quando você se sente lesado, a Bíblia diz, se você tem alguma coisa contra alguém, o respeito, vai até ele e fale. Quando diz, pastor Marcos, fica 5 minutos vermelho do que ficar o resto da vida amarelado. É roxinho. É verdade. Fala esse negócio, né? Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.